Paz do Senhor a todos. Amém. Vamos à nossa sétima aula já, né? Sétima aula, módulo Ministério, né? Na categoria Ser Igreja. Aula 7 é a continuação da aula anterior, que seria o discipulado. Discipulado, vamos dizer, parte 2. Você que pode abrir sua Bíblia, Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículo 19. E vai dizer assim: meus filhos, por quem, de novo, estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Amém, irmãos? Esse é o versículo chave de hoje. Nesse versículo, na epístola, né, que Paulo envia aos Gálatas, ele está falando, né, para essa igreja, chamando eles meus filhos, porque eu estou sofrendo dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Nessa aula de discipulado, vamos enfatizar isso, né? O objetivo, né, do discipulado é formar Cristo em nós. Em Gálatas capítulo 4, versículo 19, Paulo fala de sofrer as dores de parto até que Cristo seja formado nos discípulos. O foco do discipulado não é simplesmente ensinar doutrina ou desenvolver habilidades, mas garantir que Cristo seja formado em cada crente. A formação do caráter de Cristo o discipulado tem como objetivo principal transformar o caráter, atitudes e a vida de uma pessoa para que se pareça cada vez mais com Jesus. Em Efésios 4, né, vai falar, né, da jornada de transformação espiritual, né? Em Efésios 4 fala que Deus, né, que Jesus, né, ele fez cativo o cativeiro e levantou dons aos homens, deu dons aos homens. Quais são esses dons? Os dons ministeriais, né? Uns são apóstolos, outros são mestres, outros são pastores, outros são evangelistas e outros profetas. Para quê? Para que o corpo de Cristo seja edificado e que até que chegamos à maturidade, cheguemos à estatura do varão perfeito. Ou seja, né, temos que ter pessoas capacitadas para discipular os novos na fé, né, discipular os discípulos, né, de Cristo, para que seja formado em nós, né, cheguemos à estatura do varão perfeito, até que Cristo seja formado em nós. Discipulado tem mais a ver com intimidade e menos com programação, tá? Muitas vezes o discipulado pode ser confundido com frequência em culto, evento, congresso. Embora esses sejam importantes, o discipulado genuíno está enraizado na intimidade com Cristo e com os irmãos. Amém? Nós podemos fazer grandes ações evangelísticas, podemos fazer cultos temáticos, podemos fazer culto de cura, de libertação, culto profético, podemos fazer congressos, grandes eventos na igreja, e isso atrai pessoas, isso atrai muitas pessoas, mas sem o discipulado, aquelas pessoas que vieram, elas vão indo embora e não voltam mais. Então não tem muito a ver com grandes eventos, mas sim com ter a intimidade com Cristo, fazer essas pessoas terem intimidade com Cristo e também através de nós ter intimidade com nós, através de nós conhecerem mais a Cristo, conhecer o Cristo que nós conhecemos. O discipulado eficaz requer proximidade e intimidade, onde podemos ser confrontados e corrigidos. O relacionamento superficial impede essa correção essencial. Provérbios capítulo 27, né? Seu versículo 6 diz: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Ou seja, o que isso quer dizer? Que no discipulado nós devemos ter essa intimidade como de irmãos mesmo. Normalmente quando quem tem irmãos, quem tem amigos muito próximos, não chega na pessoa para pedir um copo d'água. Por obséquio, você poderia, se não for te incomodar, pegar um copo d'água e trazer até mim? Não, você chega no seu irmão, pega um copo d'água lá para mim. No máximo é um por favor. Então, no discipulado, não dá para a gente ter esse contato superficial, esse contato que seria como pisar em ovos. Porque quando temos essa falta de intimidade, que a gente tem que ser muito educado com a pessoa,
nós não conseguimos exortar, nós não conseguimos repreender, nós não conseguimos dar um conselho mais profundo, chegar mais intimamente naquilo que a pessoa está passando. Porque às vezes a pessoa vai pensar, mas está se metendo na minha vida. Mas quem é você para falar isso para mim? Então, por isso que o discipulado envolve intimidade, mais intimidade do que eventos, porque você pode estar todo culto, terça, quinta, domingo, junto com a pessoa, sentado do lado da pessoa e não ter intimidade com a pessoa durante anos. Paz do Senhor. Amém, Pai Senhor. Muito obrigado, Deus abençoe. Então, o discipulado envolve isso, né? A intimidade. Existe um confronto saudável também, né? Quando é a intimidade, existe esse espaço, né, para confrontação. Isso é vital para o crescimento. Sem esse tipo de correção, Cristo não é plenamente formado em nós, né? Como já foi falado na aula passada, né? Se você perceber que tem alguém pecando, chega nessa pessoa, conversa com ela. Muitas vezes, quando você não tem intimidade, você tem que pedir para alguém que é mais íntimo daquela pessoa: você viu que fulano está fazendo isso? E acaba até mesmo se tornando uma fofoca. Mas então, por isso que nós devemos ter essa questão de intimidade uns com os outros, né? Mas uma observação, né, uma aspas, a intimidade que devemos ter uns com os outros se restringe em manifestar aquilo que Cristo tem na nossa vida. Amém? Você pode chamar a pessoa para, vamos na tal lanchonete comer um lanche, vamos sair, vamos assistir um filme, vamos fazer isso, vai ter uma festa lá na minha casa, vamos todo mundo se reunir? É ótimo, isso cria laços, isso cria intimidade, é ótimo. Mas muitas vezes nós nós tiramos a pessoa do evento da igreja para criar laços no nosso cotidiano e esquecemos de falar de Cristo. Falamos de qualquer outra coisa, falamos das coisas do mundo, das coisas da carne, das coisas de entretenimento, até mesmo de coisas lícitas, coisas boas, mas não falamos de Cristo, não manifestamos aquilo que Cristo tem na nossa vida. Então, essa intimidade do discipulado se restringe a manifestar. Olha, vem aqui comigo que eu vou te ensinar a orar igual eu oro, vem aqui comigo que eu vou te ensinar a jejuar igual eu jejuo, vem aqui comigo que eu vou te ensinar a ler a Bíblia. Comprei um livro, na verdade comprei dois, comprei um para mim e um para você, vamos ler junto? Eu estou lendo o livro de Gênesis, vamos ler junto? Eu estou orando por tal propósito, vamos orar junto? É isso, ter essa intimidade, mas em disciplinas espirituais, amém? Em terceiro lugar, o discipulado não é sobre formar filhos. Não é sobre formar filhos. O discipulado é sobre formar novos pais. Um pai, uma mãe, os pais, né, têm sucesso na criação dos filhos, não quando criam bons filhos, mas quando criam bons pais. Porque quando nós criamos bons filhos, pessoas obedientes, pessoas sinceras, pessoas honestas, isso é ótimo. Mas nós não ensinamos a ter independência. O discipulado envolve intimidade, envolve um precisar do outro, mas dependência, nós somos dependentes de Deus. Amém? O discipulado não é apenas sobre criar seguidores, mas formar pais espirituais que possam guiar outros no caminho de Cristo. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, fala sobre isso, né? Assim como Paulo fala, né, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15, embora haja muitos tutores em Cristo, são poucos os pais espirituais. O verdadeiro discipulado gera pessoas que podem, por sua vez, discipular outros, criando um ciclo de crescimento, né? O discipulado não é apenas para alimentar os discípulos espiritualmente, mas para equipá-los para que assumam a responsabilidade de cuidar de outros, formando uma geração de crentes maduros. Ou seja, o discipulado ele gera essa duplicação. Esse estudo bíblico, de certa forma, é um discipulado. E eu só vou ter sucesso não quando vocês estiverem aqui todas as aulas, mas quando um dia vocês chegarem, eu aprendi bastante e hoje eu queria ministrar uma aula. Hoje Deus ministrou no meu coração de eu ensinar umas 2, 3 aulas, fazer uma série aqui. Você me permite? Esse é o verdadeiro discipulado. É quando um pastor não forma simplesmente ovelhas, um pastor forma novos pastores. É quando um mestre forma novos mestres. É quando um profeta forma novos profetas. Esse é o verdadeiro discipulado. Imagine só, se na sua casa chegasse um ônibus
com 60 crianças, 60 bebês, isso seria bom para você? Você tem fralda para sustentar 60 bebês? Você tem leite para sustentar 60 bebês? Você tem estrutura para você cuidar de 60 crianças recém-nascidas? Não, mas muitas vezes a gente quer isso na igreja. Às vezes a gente queria que entrasse 60 pessoas de uma vez, aceitassem Jesus, mas a gente às vezes não tem estrutura para cuidar dessas pessoas. Então, elas sendo pessoas, bebês espirituais, elas não têm essa... Se não tiverem cuidado, elas morrem na fé. Elas não crescem na fé. Na Epístola aos Hebreus, o escritor diz, né? Eu queria falar algo mais profundo com vocês. Eu queria dar um alimento mais sólido para vocês, mas vocês não podem suportar, porque vocês ainda são meninos na fé. Vocês ainda são crianças na fé. Pelo tempo decorrido que vocês já têm com Cristo, já era para vocês serem mestres. Mas não, vocês são crianças e por isso vocês necessitam do leite ainda espiritual. Então, Paulo também, na carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, vai falar sobre isso também. Eu queria dar alimento sólido para vocês, mas hoje em dia o que eu estou vendo que vocês, sendo carnais, vocês não suportam alimento sólido. Se eu der o alimento sólido para vocês vão morrer. Então vocês têm que receber o leite espiritual novamente. Gálatas capítulo 4, né? O nosso versículo-chave é no capítulo 4, no versículo 19, mas lá no comecinho, no versículo 1, já vai falar, enquanto o herdeiro, o filho, ele não é maduro, ele não tem direito à herança. Ele é filho do dono, ele tem por direito a herança, mas ele não pode acessar essa herança, porque ele ainda é criança, porque ele ainda é neném, porque ele ainda é bebê, e ele não se difere de um escravo. Então muitas pessoas não estão acessando uma herança celestial, não estão acessando uma herança plena de Cristo, não estamos acessando bênçãos dos céus, porque nós ainda estamos nos comportando como crianças, como bebês espirituais. E o que difere a criança do adulto, uma pessoa imatura de uma pessoa madura espiritualmente? Não é o tempo, como ele diz, pelo tempo já era para vocês serem mestres, mas vocês ainda estão precisando do leite espiritual. No mundo natural, uma pessoa, né, vai amadurecendo com o tempo. Mas no mundo espiritual é com o conhecimento, é com o alimento. O que seria o leite espiritual e o que seria o alimento sólido espiritualmente? O leite espiritual é algo que a mãe dá, né? A mãe amamenta. Então o leite é algo que você precisa que alguém te dê. Agora o alimento sólido, a pessoa vai, vamos dizer, seria uma proteína, uma carne. Então você, não nos dias de hoje que nós temos açougue, mas as pessoas tinham que ir caçar. Então o leite espiritual, o alimento sólido que nós precisamos para crescer, para amadurecer, que um discípulo precisa receber, é ela aprender a buscar aquilo. Ela aprender a buscar, não é simplesmente vir ouvir uma pregação pronta que Deus entregou para o pastor ou para o obreiro, para a pessoa. Não é simplesmente receber um estudo bíblico que alguém está dando sempre, mas é aprendermos a nós mesmos recebermos isso daí de Deus, aprendermos a nós termos intimidade com Deus. Então o discipulado envolve não criar crianças, não criar bebês, mas formar novos pais espirituais. Um bom exemplo disso é o resgate dos abandonados, né? Temos o exemplo de Barnabé e Saulo, né? Saulo, ele era perseguidor da igreja, né? Vai estar lá em Atos 8, em Atos 9, que ele era perseguidor da igreja. Ele era não só um perseguidor qualquer, mas era um dos maiores perseguidores da igreja. E então ele tem um encontro com Cristo em Damasco, no caminho para Damasco. Então as escamas caem dos olhos espirituais dele e consegue ver Cristo, ele se converte a Cristo. E a Bíblia diz que Cristo manda que ele se encontre com os outros discípulos que estavam em Jerusalém. Quando ele chega para se encontrar, as pessoas ficam com o pé atrás, as pessoas não recebem de todo o coração, porque pensam, ele estava nos perseguindo, ele era um perseguidor, ele nos prendia, ele mandava alguns para a morte. Então como que nós vamos receber esse homem? A Bíblia diz que ele meio que fica de lado, meio que ele fica esquecido, não expulsam ele, mas também não cuidam dele.
E olha só, nós vemos que Paulo, ele foi dos apóstolos de Cristo, um dos que escreveu quase metade do Novo Testamento, talvez até mais. O gigante na fé que ele se tornou. Mas ali naquele momento, ele sem o cuidado, ele poderia ter morrido na fé. Mas então diz a Bíblia que Barnabé ele se levanta. Barnabé ele pega Saulo pela mão, ele leva até os apóstolos, ele conta os testemunhos de Saulo, ele diz, olha, ele teve um encontro com Cristo. Cristo transformou a vida dele, ele levantou ele. A Bíblia diz que Saulo ele começa a pregar, que ele foi discipulado ali, que ele começa a pregar, mas houve uma contenda com os helenistas, né, com os gregos, e que perseguiram ele. Então o que os apóstolos fizeram? Pegaram, deram uma passagem de ida para ele ir para Tarso, né, que é a terra natal dele, e lá ele voltou a construir tendas. Ou seja, lá quando enviaram ele para a terra natal dele, ou seja, tiraram ele, desconectaram ele do corpo da igreja, do discipulado, ele voltou a fazer o que ele fazia antes. Ele deixou até mesmo de fazer as práticas judaicas dele, né? Que ele era fariseu, né? Zeloso. Ele deixou de fazer até a antiga crença dele para voltar a fazer tendas. Ou seja, ali ele deixou o ministério de lado. Mas a Bíblia diz que Barnabé ele foi enviado até a igreja de Antioquia. E lá começou a ter um crescimento. Então ele lembrou Saulo. Saulo foi enviado para Tarso. Ele foi até a casa de Saulo. Ele resgatou Saulo, ele buscou Saulo, ele foi lá e discipulou Saulo, levou até aquela igreja. Aqueles dois pastorearam aquela igreja, lideraram aquela igreja. E após aquilo começou o ministério missionário de Paulo. A partir dali, Paulo ele começou a ser enviado para outras regiões, pregar em Corinto, em Gálatas, em Efésios. Ele começou a pregar em outros lugares, a proclamar o evangelho, curar os enfermos, a operar grandes manifestações e plantar igrejas. Ou seja, aquela pessoa que uma vez que chegou na igreja e às vezes está meio de lado, às vezes a gente pensa, né, está meio desconectado, não está interessado, mas às vezes a pessoa só tem vergonha, às vezes a pessoa só não consegue ter intimidade. Cabe a nós chegarmos, como Barnabé chegou naquela pessoa, apresentar, incluir na agenda da igreja, incluir nos ministérios da igreja essa pessoa, porque muitas vezes às vezes nós não seremos um Paulo. Às vezes nós não seremos um grande pregador, às vezes nós não seremos uma pessoa que operará grandes milagres, uma pessoa que plantará a igreja, uma pessoa que irá às nações fazer grandes missões, mas às vezes uma pessoa que chegou hoje na igreja, se nós discipularmos bem ela vai ser um Paulo, ela vai ser um grande pai da fé. Então assim, nós devemos fazer esse discipulado, né? Chamar aquela pessoa à ação, não simplesmente a receber. Não simplesmente receber um leite materno, mas devemos ensinar as pessoas a procurarem um alimento sólido, a terem essa intimidade com as Escrituras, terem essa vida de oração, ter essa vida de jejum, ter essa vida de servir, não apenas de chegar e ser servido, amém? Assim como Barnabé, os discipuladores são chamados a resgatar aqueles que estão isolados ou rejeitados pela comunidade cristã, ajudando-os a crescer e serem integrados no corpo de Cristo. Amém, irmãos? Essa é a aula de hoje.